Pô, naquela sexta-feira que ele me chamou, assim, pô, tava de cabeça leve, e ele falou a ideia, primeiro, mas que viagem. Depois, cara, faz sentido, né? Pô, começou a amadurecer, assim, mas nunca tinha passado na minha cabeça que eu ia empreender nesse segmento. Quando a gente decidiu anunciar, né, para todo mundo, então, que a gente vai abrir, a gente vai montar um café em Teutônia, né? Aí um amigo nosso tinha recém-contratado um estudo há um tempo atrás sobre o que o pessoal acharia, o que a população de Teutônia acharia de um café em Teutônia, né? E o resultado dessa pesquisa foi terrível, né? A gente, por outro lado, pensou assim, não, as pessoas não sabem como é o café que a gente vai colocar, então é difícil de tu perguntar para alguém que não imagina e que não viveu aquilo, né? Vocês acreditam que o empreendedor do mercado que a gente vive, um mercado bastante complexo hoje, esse modelo de nascimento de vocês, ele consegue se replicar ou o nascimento hoje das novas organizações, até para elas continuarem vivenciando, ele precisa de uma estruturação mais sólida, estudo de viabilidade, contratar profissionais para ajudar dessa realidade de vocês? O que vocês podem dar de dica para quem está nos acompanhando? Cara, eu acho que quando o Felipe falou antes que eu vim com um plano de negócio, foi uma aba do Excel. Não foi o plano de negócio que a gente aprende a fazer. Que para mim já era muito. Não é um plano de negócio que eu aprendi a fazer na faculdade, de 30 páginas, de estudo de mercado. E eu acho que isso tudo é muito importante, só que se a gente puxar demais, muito planejamento, muita teoria, a gente não sai, a gente não faz acontecer. A gente espera uma certeza, a gente espera o cenário perfeito e não existe. No empreendedorismo, na vida real, a gente não consegue. A planilha aceita tudo. E quando a gente buscar uma certeza, a gente não vai ter coragem para fazer. Então tem que ter uma dose de risco. E acho que o que aconteceu com nós, pô, como eu falei, eu acho que quando a gente começou o projeto Quero Café, a gente estava os dois com 24 anos. Desde os meus 16, 17, eu pesquisava sobre negócios. Eu nunca imaginei que ia trabalhar com alimentação. Nenhum de nós dois tinha experiência nenhuma. Nunca tinha trabalhado nem como garçom, nada. Sabia fazer uma outra coisa de comida em casa. Então, acho que é outro contraponto. Quando a gente pensa demais, a gente quer trazer a solução para o mundo. A gente quer, né, criar um novo Facebook, quer trazer uma solução super inovadora. E, às vezes, sai numa coisa pequena. Então, para mim, seria isso, assim, ter a cabeça aberta para esse tipo de conversa, né? Eu digo, pô, naquela sexta-feira que ele me chamou, assim, pô, tava de cabeça leve, e ele falou a ideia, primeiro, mas que viagem. Depois, cara, faz sentido, né? Pô, começou a amadurecer, assim, mas nunca tinha passado na minha cabeça que eu ia empreender nesse segmento. Qual é que foi a inspiração de iniciar esse projeto? Eu, na época, Um bar que nem aqui no Leopoldo ou não? Não foi, mas muita coisa aconteceu no bar depois também, né? Mas começou então eu trabalhava na época como estagiário no escritório de advocacia, ainda não tinha me formado, me formei no mesmo... Qual é o escritório que Era um escritório de Porto Alegre que tinha abrido uma filial em Teutônia, Scheid, Cafrune e Barcelos, advogados. Hoje não atuam mais em Teutônia, mas acredito que atuam em Porto Alegre também. Né? Exatamente, é. Então lá, eles, como são de Porto Alegre, eles não conheciam nada na cidade, eles chegavam em mim, ô Felipe, nos leva aí meia tarde, nos leva aí para tomar um cafezinho. Cafezinho à 3 da tarde, assim, como? Onde é que eu vou levar o pessoal, né? E aí eu conheci todas as padarias de Teutônia, todos os postos de combustíveis que tinham conveniência. E aí cada vez que eu levava num lugar, eles, pô, mas não tem nenhum café expresso aqui, não tem nenhuma máquina de café expresso. Até que certo dia eu estava lá no escritório, sem muita coisa para fazer, né? Escritório novo ainda, sem muito processo para cuidar. Muito cliente aí, né? Aí eu, porque um dia eles brincaram, Felipe, tu tem que abrir um café aí, isso aí vai dar dinheiro. E aí eu fiquei pensando, eu vou abrir um café, né? Não tá uma sexta de tarde, eu acho que não tinha, sexta de manhã não tinha muita coisa ainda para fazer. E aí que deu esse start aí nesse negócio, eu comecei a brincar com números. Na época o Matheus já trabalhava, né, na empresa familiar de transportes e também estava iniciando alguma coisa de consultoria para outras empresas, né? E foi aí que eu chamei ele primeiro para ver o que ele achava dessa ideia, né? E aí no que eu chamei ele começou a ter mais ideia do que eu, começou a se empolgar com o assunto. Eu falei, cara, vamos fazer isso aí junto, né?
Tu te lembra o nome do advogado esse que queria o café para tomar em Teutônia, não? Pô, com certeza. Era o Cafrune agora. João Cafrune. Era esse o colega aqui. Evidentemente, tu já convidou ele para a inauguração de umas lojas. Não? Pô, com certeza, com certeza. Hoje ele trabalha até com a questão de imóveis, enfim, locação e venda. E em algumas oportunidades até nos ofereceu aí alguns imóveis. Na realidade, uma solução ela vem a partir de um desafio de um problema, né? Na realidade, o que ele fez. Exatamente isso, acho que foi, até tem uma história engraçada que quando a gente decidiu anunciar, né, para todo mundo, então que a gente vai abrir, a gente vai montar um café em Teutônia, né? Aí um amigo nosso tinha recém contratado um estudo há um tempo atrás sobre o que o pessoal acharia, o que a população de Teutônia acharia de um café em Teutônia, né? E o resultado dessa pesquisa foi terrível, né? Não foi bom. Não foi bom. O Matheus, se puder confirmar, mas 70%, 80%, acho que não. A gente já estava com o negócio andando, né? Já estava fazendo projeto e naquele sonho e tal. Daí um dia eu tive pedalar com ele e compartilhei. Ele falou, pô, a gente vai montar um café dele. Pô, é mesmo? A gente um dia fez uma pesquisa aí, quantas pessoas frequentariam um café se a gente colocasse em tal lugar e tinha dado um número bem expressivo que não frequentaria, né? Então, a gente, por outro lado, pensou assim, não, as pessoas não sabem como é o café que a gente vai colocar. Então, é difícil de tu perguntar para alguém que não imagina e que não viveu aquilo, né? Então, a gente foi no nosso... Mas ainda assim, para saber dos números lá, a gente falou, cara, vamos fazer. Se não der certo, em alguns meses a gente vende isso aqui, pelo menos metade do valor que a gente investiu, alguém vai pagar. Só que a gente não pode fechar negativo a partir do momento que a gente abrir as portas. Então, investimento, beleza, estamos consolidados. Se não der certo, a gente realiza esse prejuízo e vende pela metade, mas não podemos fechar negativo quando a gente abrir. E aí foi por isso que a gente optou em não abrir com nenhum colaborador. A gente não teve coragem de contratar um time e optou em fazer somente nós aí. Claro que durou poucos dias isso, a gente chamou gente, o desespero pegou.